Olá, tudo bem? É uma satisfação poder estar falando com você através de mais um vídeo aula que nós estamos postando no YouTube. Eu quero dizer que é importante, é muito importante que você colabore conosco através desses vídeos. Os vídeos, eles não vão sair daqui e vão ser compartilhados, não vão. Os vídeos vão ficar no YouTube, esperando que você acesse o YouTube, tá? Clique em compartilhar e você possa mandar para os grupos que você faz parte, ou então compartilhar em uma das suas redes sociais. O que nós queremos, na verdade, é que haja uma abrangência maior e que outras pessoas que não são do nosso convívio, que não é do meu convívio, venha também assistir esse vídeo. A minha intenção é que o reino seja proclamado e que de alguma forma pessoas venham a serem edificadas ou ter um entendimento maior do que está acontecendo. Meu objetivo não é pregar nenhuma nova doutrina, não é estar aqui doutrinando as pessoas, porque eu sei que muitos que vão assistir esses vídeos, ou estão assistindo os meus vídeos, já têm a sua igreja, já têm a sua denominação, já praticam Cristo de alguma forma no corpo, na sua igreja. Mas o meu interesse aqui, na verdade, é que haja mais um alongamento, haja mais um espraiamento do entendimento do que é ser igreja e o que está acontecendo nos nossos dias e o que vai acontecer. Na verdade, o tema desse vídeo que nós estamos gravando é igreja híbrida. E isso me interessou muito porque esse assunto anda sendo ventilado na internet. Eu não sei se você já deve ter assistido algum vídeo ou lido alguma matéria, mas é um assunto em evidência hoje, não só no YouTube, mas também pelas redes sociais e pela internet. Quando eu assisti o primeiro vídeo que chegou até a mim, compartilharam num grupo que eu faço parte, e me interessei quando eu assisti, achei interessante, mas o tema que foi colocado como igreja híbrida, que na verdade existe dois temas como igreja híbrida. Esse tema que eu assisti vários, mas esse tema que eu assisti me chamou muita atenção, porque se tratava de um assunto muito pertinente, um assunto que nós estamos tratando, que eu venho falando, e que na verdade fez como se fosse um trampolim, me deu um upgrade, e eu fiquei muito contente. Falei, opa, alguém compartilhou comigo uma coisa do que eu estou falando, certo? Outros vídeos que eu assisti, outros assuntos que andam permeando a internet sobre igreja híbrida, não falam mais ou menos do que nós estamos falando, do assunto que eu quero tratar e do que eu estou tratando, como os desafios da igreja moderna, mas fala sobre uma fusão, né, entre igreja e mundo, entre pecado, entre coisa santa, entre o santo e o profano. Mas eu não queria entrar nesse território, nesse meio, porque na verdade nosso interesse aqui não é discutir santidade, nosso interesse aqui não é discutir o posicionamento comportamental no que diz respeito à doutrina de cada um. O meu interesse aqui é que, na verdade, eu sou um analista, eu sou um observador. Na verdade, eu venho observando a igreja há muitas décadas. Na verdade, eu sou oriundo de uma igreja pentecostal, que hoje se transformou em neopentecostal, devido às mudanças e os modelos que foram importados, seja dos Estados Unidos, seja da Coreia, seja aqui mesmo perto, da Colômbia.
Então, eu sou oriundo de uma igreja neopentecostal, de uma pentecostal que virou uma neopentecostal. Mas o que está me chamando a atenção é que nós estamos numa aspiral crescente numa velocidade muito grande. Então, coisas que aconteciam antes da pandemia, hoje não acontecem mais, né? Muitas igrejas, né, denominações que estavam atuando nas cidades brasileiras, hoje fecharam as portas. Ou migraram, é isso que eu quero falar, ou migraram para um outro tipo de atuação como igreja, certo? Então nós estamos tendo, na verdade, muitas mudanças que eu considero mudanças assim altamente impactantes e que vão, de uma certa forma, reverberar para o futuro da humanidade, né? E na verdade, a igreja não é uma coisa física de parede, não é banco, não é cadeira, apesar de ser o local, né, onde a igreja se reúne, mas a igreja mesmo em si, ela é formada de pessoas, todos nós sabemos. E o que acontece? As pessoas mudam, as pessoas estão sendo transformadas, está existindo uma transformação diária muito forte, né, muito evidente, e essas transformações que estão acontecendo, nessa evidência toda, elas estão trazendo um certo impacto no convívio social, no convívio urbano, que isso, na verdade, vai acarretar, né, ou seja, patologias, ou seja, tecnologias, né, coisas estarão acontecendo a partir desses impactos. E não são coisas simples. Então, a minha ótica, na minha visão, naquilo que eu estou vendo, perdão, é uma coisa que não tem como voltar. Não tem como voltar. É um caminho sem volta. A gente está numa dinâmica que não há como você retroceder, né? Nós temos o que nos resta é caminhar, certo? Então eu quero entrar no assunto, né, já chamando a sua atenção, porque na verdade, eu sou um grande curioso, né? A minha curiosidade me levou a entender coisas maravilhosas. E desde a década de 80, eu venho fazendo uma avaliação sobre as mudanças do mundo. E chegou até as minhas mãos, no final da década de 80, um livro, né, que balançou comigo, balançou com o mundo, né, balançou com o mercado corporativo, balançou com as estruturas institucionais do mundo, certo? Com a mídia, com a questão da arte, mexeu com tudo, né? Um escritor chamado Alvin Toffler. Alvin Toffler, ou Toffler, né? Uns falam Toffler, outros falam Toffler. Alvin Toffler, ele é considerado como um futurista. Ele escreveu um livro que você pode achar no Google, A Terceira Onda, Alvin Toffler, ou Toffler, né? Esse escritor, ele traçou um panorama que agora você pode ver, são 30 e poucos anos, né? Se você olha para trás e você vê, poxa, ele escreveu um livro, o livro foi lançado na década de 80, 1980, se não me engano. Não existia internet, né? Não tinha nada do que você vê hoje, né? A telefonia celular ainda não tinha entrado no Brasil, né? A internet era apenas uma conjectura, um pensamento que estava lá no Vale do Silício, na Califórnia. Ainda não tinha entrado no mercado onde as pessoas pudessem adquirir. Então, Alvin Toffler, ele fala sobre coisas interessantes. Ele fala sobre a terceira onda.
Então ele falou sobre as mudanças desde o pós-guerra, né? As transformações que ocorreram no planeta, né? O desenvolvimento norte-americano, o desenvolvimento bélico dos Estados Unidos, os super bebês que nasceram depois, as famílias que foram constituídas, a prosperidade que veio para os Estados Unidos e não chegou logo para a Europa, porque a Europa estava devastada com a Segunda Guerra Mundial, enquanto os Estados Unidos só teve um problema com a Segunda Guerra Mundial, que foi o bombardeio em Pearl Harbor, lá no Havaí, né, no Pacífico. Então, os japoneses foram lá e explodiram, né, detonaram a cidade do Havaí, que é esse lugar chamado Pearl Harbor, que era um centro, um posto, né, americano, onde ficava todos os navios, né, e o exército, uma parte do exército americano, e os navios, os aviões, porta-aviões, que ficavam ali em Pearl Harbor, que era parte do Pacífico, onde os Estados Unidos estava dando apoio, estava na espreita contra os japoneses. Muito bem. Os Estados Unidos se desenvolveu e veio as mudanças que começaram a ocorrer, as transformações com a tecnologia, né, que começaram a chegar, né, o conforto que entrou para dentro de casa do americano, máquina de lavar, televisão, com controle remoto, ar-condicionado no carro, aquela coisa toda, começou a mudar completamente o cenário mundial. Então ele disse que a segunda onda que viria sobre o planeta seria uma onda de uma mudança muito grande no mundo corporativo, né? As empresas iriam mudar, as empresas deixariam de ser verticais para ser horizontais. Olha só a ideia. Não ia aquele sistema que a gente via de galgar cargos e de chegar até o posto maior, onde não havia diálogo, não havia uma conexão, aquilo tudo ia se desfazer, né? O mercado, o mundo corporativo ia entrar numa outra atmosfera, né? Numa coisa mais relacional, né? Numa coisa mais de conteúdo inteligente, inteligência emocional, né? Tudo isso Alvin Toffler ele vai relatar no seu livro. E a terceira onda, ele diz que havia mudança completa no comportamento, né? Desde a alimentação, na vestimenta, né? Na arte, né? Tudo ia mudar, porque iria entrar no mundo um sistema, e esse sistema ia fazer com que o ser humano deixasse a sua vida passada, e o ser humano ia deixar o seu lado meio pré-histórico para ele iria entrar num outro mundo, num mundo totalmente diferente do mundo real. Na verdade, ele estava profetizando sobre a internet que viria mudar as nossas vidas. Steve Tyler, que é um dos grandes escritores e pensadores também, ele é filósofo e sociólogo, ele traz uma visão muito interessante sobre o nosso desprendimento do mundo físico. Nós deixamos de estar existindo no mundo físico e estamos fazendo uma migração para o mundo invisível, o mundo virtual, né? O mundo virtual, nós estamos saindo do mundo físico, do mundo orgânico, e estamos passando para um mundo numa dimensão invisível, né? Um mundo chamado virtual. E aí ele reporta para as ideias, para o pensamento de Platão, que Platão traz essa questão do mundo das ideias, né? E o mundo dos sentidos. Ele traz até aquele mito, né, que todo mundo conhece, o mito da caverna de Platão. Você já deve ter ouvido falar daqueles que ficavam presos dentro de uma caverna, porque ficavam observando as suas figuras, né, sombras que eram refletidas por causa do fogo que estava atrás, as sombras que eram refletidas na parede. E aí um cara louco lá resolveu sair e viu o mundo lá fora e voltou e disse: ó, lá fora é diferente, não é sombra, tem luz, tem sol, tem árvore, tá? Mataram o cara. Né? Bom, então o mundo das ideias de Platão é o mundo das coisas
perfeitas. O mundo das ideias é aquela coisa que é quase inalcançável. Na verdade, quem lê Platão entende que o mundo das ideias é um mundo que é impossível alcançar. Tanto que o cristianismo nadou nessa água do platonismo, trazendo a ideia de alma, né? A alma como a imortalidade, como Platão já vinha dizendo que a alma ela vivia dentro, a alma era um ser independente, ela vivia dentro de um corpo, era aprisionada dentro de um corpo, e depois ela ia se libertar e ia voltar para esse mundo das ideias. E o cristianismo, Paulo, a teologia paulina, nadou nessa ideia platonista, que era uma ideia grega, uma ideia helênica, pegou o mundo antigo naquela época, né, já que o pensamento helênico era muito grande, e nadou nisso aí. Mas eu não quero ficar nesse mérito. Né? Então, o que é, na verdade, esse mundo? Na verdade, nós estamos fazendo uma migração gigantesca, gente. Para um pouquinho, pensa comigo. Né? Até um tempo atrás, nós estávamos pegando táxi, quando não pegava táxi, ou a gente ia com o nosso carro de bicicleta, ou então esperava um ônibus. Né? Quem diria que entrar na nossa vida, no dia a dia, no nosso cotidiano, uma coisa chamada Uber, né? Onde você adiciona por um aplicativo, esse aplicativo te adiciona, te leva para uma plataforma, e nessa plataforma, certo? Você está conectado com um satélite, que esse satélite vai te mapear, com um GPS, vai dizer a sua localização, onde você está, a localização do cara, vai unir vocês dois, né? E vai trazer esse carro até a sua casa e vai te levar até o destino que você quer, certo? Por um preço acessível. Se você voltasse na máquina do tempo, na década de 80, e você falasse que isso ia acontecer, te matavam. Falavam que você era louco. Né? Olha, você vê o celular, por exemplo, né? O celular é um aparelho, a telefonia, ela se transformou em quê? Se transformou na nossa vida. Né? Se roubar, ou se a gente perder o nosso celular, perdemos a nossa vida. Antigamente perdia-se a carteira, você ficava desesperado, porque seus documentos estavam ali, mas hoje se perdeu o celular, se roubar seu celular, você está a tua vida ali dentro, tem banco, né? Tem as fotos, né? Tem dados, né? Tem senhas, está tudo guardado no nosso celular. Né? Então o que acontece? Como o mundo vem passando por essa transformação, né? Aparece então nesse cenário uma coisa que é a chamada dualidade, que agora eu vou entrar na igreja híbrida. Né? O que é o hibrismo? Algo híbrido é uma fusão de duas raças, duas sementes, dois pólens, certo? Ou vai se criar duas flores, né? Uma flor germinadas e cruzadas por essas duas flores, onde há um cruzamento. O cruzamento entre jumento e égua, quando nasce fêmea, é mula. Quando nasce macho, é burro. Né? Então você vê que no meio dessa coisa toda tem também o carro híbrido, que é o quê? O carro com dois motores. Um motor a combustão, que é o motor a explosão a gasolina, e um motor elétrico. Já existe já nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, no Brasil tem também, com pouca ainda circulação, mas isso aí vai tomar um mercado, vai tomar um mundo. Né? Por quê? Porque hoje se busca uma qualidade de vida maior, e todos sabem que o fóssil, o combustível fóssil, é uma coisa que está no seu fim. Não sei para que foram achar o pré-sal. É uma outra coisa imbecil esse tal do pré-sal. Né? Porque se achou-se uma fortuna, que não sei o que, aquela coisa toda. Não tem validade nenhuma, gente. O mundo está passando por transformações gigantescas. Então, no meio dessa dualidade, entre essas duas funções que eu quero falar, entra a igreja híbrida. A igreja híbrida nada mais é do que a igreja presencial, a igreja física, com placas, com cadeiras, com instrumentos, com microfones, né? Onde as pessoas se reúnem com cadeiras, senta todo mundo, dá paz do Senhor, né? Canta louvores, passa álcool e gel, usa máscara, outros já nem estão usando mais. Essa igreja física, essa igreja que ainda temos a visão antiga,
né? E surge uma igreja nova, que na verdade ela já vinha surgindo, ela já vinha dando lampejos, ela vinha dando sinais, que era a igreja virtual, a igreja online. Então a igreja online, ela hoje é uma realidade. Por que eu vou dizer que ela é uma realidade? Não estou pregando aqui que a igreja online é uma igreja que está na Bíblia, porque você não vai achar na Bíblia dizendo a igreja online é o corpo de Cristo, nós somos a igreja online, nós somos a igreja online, corpo de Cristo. Isso aí é imbecilidade, é tentar achar uma coisa que é incabível na linguagem bíblica, e quem usa esse tipo de argumento está fadado aqui a falar sozinho. Igreja somos nós. Se nós estamos mudando, se o pastor, por mais enérgico que ele seja, por mais fundamentalista que ele seja, por mais sectário que ele seja, ele usa um celular. Ele tem um celular. Ele tem o grupo dele de WhatsApp, certo? Ele tem, se ele não pratica as redes sociais, mas ele tem um Instagram para ficar vendo a vida dos outros, entendeu? Então o que acontece? Não há como você dizer que isso é antibíblico, que o anticristo está chegando, que a igreja está... Não, espera. Então a igreja híbrida é essas duas igrejas que vão começar a trabalhar. Só que nós estamos fazendo a migração, ela está sendo lenta, às vezes a pessoa não enxerga, mas já está sendo uma coisa normal, uma coisa natural, o sujeito ficar em casa no domingo assistindo o culto online. Já ficou uma coisa rotineira, certo? A igreja dá essas duas opções. Já ficou algo mais evidente, que tem muitas pessoas que estão optando em não fazer parte da igreja física. Aí você pode falar, você está pregando o quê? Você está querendo complicar a unidade do corpo? Você está querendo complicar a comunhão, que é a base do cristianismo, que é a base da igreja? Não estou querendo complicar nada, meu amigo. Quem sou eu para complicar? Eu estou falando da evidência que está diante dos nossos olhos. Mas isso vai ser uma estratégia do diabo, uma estratégia do anticristo para enfraquecer, para destruir a igreja. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, vou deixar bem claro. Existem uns caras meio loucos, que são meio apocalípticos, meio malucos, de achar que a igreja vai acabar. A igreja não vai acabar. Se a igreja não acabou até agora, não vai acabar não. Gente, estuda a história da igreja, a historicidade da igreja, é a retrato da igreja, dizendo que ela passou por todas as eras mais difíceis, as eras chamadas de era da escuridão, onde não se ouvia, não se podia falar de Cristo, não podia se falar da palavra, a Bíblia não chegava à mão de ninguém tinha autoridade, ninguém tinha o direito de ler a Bíblia. Hoje temos uma liberdade espetacular e assombrosa, tanto assombrosa que fala-se doido do que se quiser falar, né? Igrejas com a maioria das mulheres tomando conta das igrejas, ainda mais as igrejas neopentecostais, a mulherada tomou conta, é pastora, é bispa, é apóstola, e vai dizer que não tem liberdade? A liberdade chegou. A igreja, ela é extraordinária e vai continuar sendo. E não quero aqui dizer que a igreja está mal, a igreja está maravilhosa, a igreja está bem. Só que essa migração, essa mudança vai acontecer. E então você vai me perguntar, e aí? Como é que vai ficar a comunhão? Não sei, porque a comunhão que a gente tem ideia é a comunhão física, presencial, relacional, né, de tato, de afeto, de abraço. Agora, pode-se ter, por exemplo, eu tenho falado com a minha mãe constantemente, eu falo com a minha mãe todo dia, certo? E de forma virtual. Então, queridos, eu quero chamar a sua atenção e dizer para você o seguinte, vamos estar encerrando o vídeo, eu vou fazer a segunda parte desse vídeo, tá? Assista a segunda parte do vídeo sobre igreja híbrida, que você vai aprender mais sobre isso aí, tá bom? Um beijão no coração. Fique com a graça do Senhor, que Deus abençoe a todos, até a próxima.